A gente tem visto, Vac, um cenário também bastante turbulento no Estreito de Hormuz, uma das saídas de barris de petróleo no mundo inteiro. Donald Trump tem amizade com o líder da Arábia Saudita, com os líderes dos Emirados Árabes. Você acredita que esse fato do Estreito de Hormuz estar fechado, isso pode impactar o preço do petróleo e até a inflação americana, pode fazê-lo dar um passo atrás, evitando escalar essa guerra? É difícil dizer se ele dá um passo atrás. Agora, a OPEC Plus já está aumentando a produção, justamente para compensar o que todo mundo sabe que é o gargalo em Hormuz. O problema do petróleo vai aumentar não só por causa do preço em si do barril, mas porque as seguradoras, por exemplo, estão agora impondo um prêmio monstruoso para o tráfego de navios, sobretudo que vem daquela região. Então, nós vamos ter algum tipo de impacto do ponto de vista de preços de energia. O que os especialistas que eu estou acompanhando dizem até aqui, que sim, porém não espetacular como aqueles que a minha geração viveu, né? A minha geração viveu o impacto do petróleo de 71, viveu o impacto do petróleo de 73, viveu o impacto do petróleo de 79, da Revolução Iraniana. Nada comparável nesse sentido. O ponto que eu queria ressaltar aqui, nesse contexto, o Uribe, é muito mais ligado ao que acontece com uma mudança de regime num país na posição geopolítica do Irã. Não se constata a possibilidade de vácuo ali. Quando um país do tamanho do Irã eventualmente entra em colapso, essa é uma possibilidade que a gente não pode eliminar, não me parece ser a mais imediata, mas ela não pode ser eliminada dos cálculos. Um país do tamanho do Irã, onde ele está entrando em colapso, cria um caos numa região, por sua vez, já caótica, e cria um tipo de vácuo que atrai as potências de fora para lá. Se você pegar a história do Irã, e por isso que eu insisto tanto na gente olhar na linha do tempo histórica, porque ali, se a gente não olhar a história, a gente não entende realmente o presente. Se a gente olhar o Irã, todas as vezes que o Irã foi débil, fraco e vulnerável, ele atraiu potências de fora para dentro. Ele atraiu tanto a Rússia, como depois a União Soviética, como antes deles a Grã-Bretanha, como depois deles de novo os Estados Unidos e o Iraque. Ou seja, uma mudança de regime caótica, sem controle, que leve a uma... O Irã, a gente não pode entender como simplesmente um país persa. O Irã é um país formado por várias etnias, algumas delas se rebelam contra Teherã, ou seja, o centro do país. Muito antes da Revolução Islâmica, eu estou falando, por exemplo, das populações curdas, ou dos beluques, no outro lado do país, ou das populações que estão próximas ao Golfo Pérsico, chama Golfo Pérsico não por outro motivo, né? E outras que estão próximas do Afeganistão. O Irã é mantido, ou sempre foi mantido, junto com a comunidade, por força e presença de um governo central capaz de exercer essa força. Se não tem quem centralmente exerce força, a gente está falando de desintegração. E desintegração numa região como aquela nunca acontece parada. Olha o que aconteceu do lado do Irã, na Síria, e o que aconteceu embaixo do Irã, no Iraque. Todas as vezes que essas forças centrais são eliminadas e entram em caos, nós temos uma situação ainda mais caótica do que a que prevalecia antes.